Obrigado. Obrigado, viu? Oi. Gente, boa tarde. Eu dividi hoje a Tamires, inclusive eu queria agradecer a Tamires, a Central de Injetáveis, pelo convite. E a Tamires me deu a missão de falar para vocês de longevidade. Eu formei, então, vou contar um pouquinho da minha história, eu formei há 37 anos. Há 30 anos eu só trabalho com geriatria. E há 25 anos eu trabalho com geriatria exclusivamente com injetáveis. E com um resultado sensacional, há 25 anos. Eu sei que alguém já pensou assim, apanhou pra caramba, né? Um pouco. Ainda bem que vem depois de mim o Arthur, que apanhou mais que eu ainda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre longevidade, medicina integrativa, que é a minha paixão. E principalmente eu quero passar para vocês como que a gente faz a abordagem do paciente idoso. Principalmente pensando em Silver Economy. É muito importante a gente pensar nisso e vocês vão entender por quê. Então, contando um pouquinho dessa história, eu precisava replicar todo o molde de atendimento que dentro dos 30 anos de geriatria funcionou e impactou tanto a vida das pessoas. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Dando aula. Aí eu fui para a faculdade dar aula. Impactei algumas pessoas, alguns deles trabalham comigo hoje. Aí depois eu pensei assim, vou mandar para o MEC um projeto de residência médica em geriatria. Mandei, o MEC aprovou algumas vagas, eu fiquei alguns anos como preceptor, para que eu colocasse na cabeça do médico, principalmente aquele que está ligado à clínica médica, que ele pode sim tratar o idoso com terapia injetável com um resultado sensacional. E deu certo, para alguns deu certo. Até que eu comecei a replicar numa escala muito mais larga, que depois eu vou comentar com vocês. E eu comecei também a trabalhar com pesquisa clínica. Hoje a gente conduz há 10 anos já pesquisa clínica para a indústria farmacêutica. A gente, inclusive, está conduzindo um agora da Novo Nordisk, da semaglutida para doença de Alzheimer. Ele termina em 2027. E vai ter um desfecho, o endpoint primário, na verdade, é para déficit cognitivo leve, e a gente já tem um resultado satisfatório. Eu falo que vão acabar colocando GLP-1 na caixa d'água, né? E dentro das abordagens integrativas, eu dividi hoje a minha fala em 3 momentos. A gente vai entender o médico, a gente vai entender o paciente, e depois a gente vai entender o tratamento. Por que eu dividi a minha fala em 3 fases? Porque exatamente esses meus alunos, esses meus residentes, essas pessoas que foram me procurar, e que eu acabei procurando eles também, para que a gente mudasse um pouquinho o conceito de atendimento médico, eu comecei a perceber o seguinte na clínica. Eu tinha um fechamento de tratamento de mais de 90%. Modéstia à parte, hoje a clínica, todos os meus pacientes, se eu atendo 40 pacientes por mês de primeira consulta, os 40 saem com tratamento injetável. E todos eles passam para o comercial, e no comercial eles têm um fechamento de 95%. Se alguém duvidar, minha clínica é em Maringá, pode ir lá, tranquilamente, que eu vou mostrar todos os números para vocês. Qual era o mérito do fechamento de injetável? O mérito do fechamento do injetável é o seguinte, é o que eu vou passar para vocês hoje. É o médico. Então eu comecei a pensar assim, quais as dificuldades que o médico tem para que o paciente entenda a importância de um tratamento inovador? Porque eu estou oferecendo alguma coisa inovadora para ele. E eficaz como a terapia com injetáveis, eu tenho certeza que todos vocês acreditam e confiam nisso. A grande dificuldade está no médico. E a dificuldade do médico está, primeira fase, autoconhecimento. No entendimento da medicina centrada na pessoa e na comunicação. A gente já vai falar mais detalhadamente sobre isso. Aí. E como que os médicos pensam, gente?
Quando eu falo médico, vocês entendem o profissional de saúde, sabe? Como que a gente pensa? Como que a gente pensa saúde? 95% são imitadores e 5% são iniciadores. Infelizmente, eu estou fazendo a palestra hoje para os iniciadores. Mas eu espero que os iniciadores, aqueles que têm a mente aberta para a ciência, igual o Carl Sagan falava, ó, eu questiono o antigo e me abro para o novo. E quando o novo se tornar antigo, eu passo a questionar ele e abro de novo para o novo. E eu espero que vocês repliquem isso. É uma estatística triste de falar, mas tem muita gente prescrevendo segundo o que o representante de laboratório fala. O que ele traz, entendeu? Isso é muito triste de falar. A gente sabe que, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, eu preciso de 26 pacientes tomando esomeprazol para que um dê certo. E o representante não conta isso para vocês, que 25 não vão responder à droga. Né? Várias pessoas não respondem a determinada droga, e ele não conta isso. E a gente, pasmem, pouquíssimos médicos pedem a monografia do produto quando o representante passa. A primeira droga foi lançado agora um medicamento. Cara, me dá a monografia, porque a monografia precisa, eu trabalho com pesquisa, ela precisa vir completa. Então eu preciso ler a monografia, eu preciso ler a pesquisa, eu preciso entender da pesquisa. E esse aqui é quando a gente forma. Formei, nutrição, fisioterapia, medicina. Estou lá eu, ó, num oceano vermelho. Está todo mundo se matando lá, todo mundo se matando. Ah, um falando mal do outro, está todo mundo igual esse aquário. Mas existe um oceano azul do lado para você nadar. Esse oceano azul está ligado à inovação. Existe um oceano azul em cada profissão, em cada especialidade. Enquanto está todo mundo se matando dentro desse aquário, você pode ser aquele peixinho lá que pula para o oceano azul e nada sozinho. E os outros que estão aqui, ó, vão olhar e falar assim, que bandidagem que aquele lá deve estar fazendo para estar nadando sozinho lá. Caramba! Então vamos fazer o seguinte, são 3 fases. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele, que lá não vai dar nada. Você é um bobão, não vai dar nada. Aí começa todo mundo a falar bem de você, porque o paciente seu começa a melhorar, todo mundo começa a falar bem. Nossa, o cara é bom, o cara atende bem, levei meu pai lá, ele melhorou. Aí você passa para a segunda fase, vamos matar ele? Né? Vamos matar ele? Aí começa a falar mal. Aguenta essa fase, porque cachorro morto ninguém chuta, lâmpada apagada não senta mosquito. Passa, aguenta essa segunda fase. Porque a terceira fase é assim, vamos virar sócio dele? A terceira fase é maravilhosa. E aqui, durante muito tempo, a gente sofreu muito aqui, ó, por acreditar na ciência, por acreditar em gente igual a Central de Injetáveis. A gente sofreu muito. Aí eu aprendi uma coisa. Alguém chegava para mim e falava para mim assim, a minha filha Thalia sabe disso. Minha filha é a melhor cardiologista do Brasil, tá, gente? Eu estou falando sem nenhuma, não tem viés nenhum. Tá? Aí eu falava para ela assim, filha, tal pessoa chegou, falou isso, tal. Aí me ensinaram uma coisa, ó, pensa que você está num teatro. Quem interessa? Quem está no palco com você apresentando, você e a sua equipe. E quem está na plateia porque pagou para te ver. Quem está lá fora do teatro não interessa. Ele não faz parte da sua turma. O dia que ele pagar e vir aqui para dentro do teatro, aí ele interessa. Aí você começa a pensar assim, quem falou? Meu paciente? Opa, corre atrás dele, liga para ele, fala com ele, interessa sim. Quem falou mal? A minha equipe? Opa, vou conversar com eles. Ah, não é equipe, não está no palco, não está na plateia? Não interessa. Quando a gente passa a pensar isso e fazer a coisa com ética, com moral, com ciência, o negócio anda. E a estratégia do Oceano Azul, a gente aprende, é um livro escrito por esse japonês, W. Shanking e René Malborn. Recomendo para todo mundo que quer empreender na área da saúde.
Como é que você nada no oceano azul, gente? Como que você pula daquele aquário para o oceano azul? É com 3 pilares. Número 1, inovação. A inovação que eu proponho, que a gente vai discutir hoje, é inovação no atendimento, que vocês vão ver que não é inovação nenhuma, e a inovação no tratamento com injetáveis. Isso foi o que eu apliquei. Com o decorrer do tempo, você vai construir a sua autoridade, né? A autoridade é uma construção. A autoridade a gente constrói com resultado, obviamente. E eu preciso, que a gente não sabe fazer, negociação. A negociação é um processo que inicia com a jornada do paciente. Então, muitos médicos que vão conversar comigo, eu pergunto assim, qual que é a jornada do seu paciente? Ele fala, o que é jornada? Ele só sabe o que é paciente, não sabe o que é jornada. A jornada começa quando o paciente tem a intenção de consultar com você. Aí você tem que saber aonde que ele vai te procurar e se você vai estar onde ele vai te procurar. A jornada começa ali e termina quando? Nunca mais. Né? Você precisa ter lifetime value. Tempo que o paciente está com você. Eu tenho o paciente há 25 anos. É um tempo de vida dele com você. Ele tem que se tornar recorrente sempre. Por quê? Por quê? Porque eu preciso beneficiar ele. Eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Então, eu não quero mais perder ele. Ele precisa estar comigo sempre. E isso é uma jornada. E a inovação, que é o primeiro pilar, ela precisa ser transformadora. Então, hoje eu tenho que colocar na cabeça de vocês que vocês precisam ter uma inovação transformadora. Então, cutuca o cara do lado e fala para ele assim, ó, inovação transformadora. Inovação transformadora. É um produto ou serviço novo que se torna um marco na nossa vida e ela te transforma em antes e depois. Tudo que te transforma em antes e depois mudou a minha vida. Essa é uma inovação transformadora. Quais as vantagens da inovação transformadora? Todas essas vantagens, gente, é coisa da minha clínica, dos meus 30 anos. Melhores cuidados, menos internações, melhor percepção, menos doença, mais longevidade, menos custo, mais produtividade, menos custo para o paciente e maior ganho financeiro. Transformar o médico através do autoconhecimento e informação. Esse é um pilar importantíssimo. Transformar o paciente através do autoconhecimento e da informação. Intensificando a relação entre a pessoa e o médico no processo de encantamento, vendas. Toda vez que eu falo venda, todo mundo, puta, venda em medicina. Cara, medicina é sacerdócio. Arthur, eu pedi para você não vir. Eu pedi para você não vir. Ó, vendas. Como é que é venda no nosso negócio, gente? Como é que você vai falar de venda? Ah, não, eu não gosto de mexer com dinheiro em medicina, eu não gosto de vender. Não tem problema, eu gosto de missões. Vai para a África fazer missões, mas você vai precisar vender. Porque vender nada mais é do que você transferir para o paciente o encantamento que você tem com o seu método e com a medicina. Você vai transferir para ele aquilo que você acredita. Então, você precisa que ele acredite, esteja empolgado tanto quanto você. Isso é vender. Mesmo que você não cobre por isso. A saúde não tem preço. Concordo. Mas a medicina tem custo. Então, esse processo de vendas é um processo importantíssimo. Se a gente não entender isso, não entender que a gente precisa passar o nosso conhecimento para o paciente, a gente não vai conseguir fazer com que ele acredite no nosso método tanto quanto eu acredito. E quais os pilares dessa inovação? Explorar a saúde, a doença e a experiência da doença. Qual o coping que o paciente usa para enfrentar essa doença? Entendendo a pessoa como um todo, integral. Não vamos fracionar, fragmentar a medicina como ela tem sido feita. Elaborar um plano conjunto de manejo dos pacientes, tanto na multidisciplinaridade quanto nos injetáveis.
Gente, multidisciplinaridade é um conversando com o outro, é médico conversando com o nutricionista, médico conversando com o fisioterapeuta, fisioterapeuta conversando com o médico. E o médico ouvindo. Quem sabe mais de nutrição? Quem fez nutrição? Não é? É isso. Eu converso com ela, ela me ensina, eu ensino ela. Pronto. Quem ganha, paciente ganha. Estou errado? Intensificando a relação entre o paciente e toda a sua equipe, que é o processo de jornada do paciente. Toda a equipe da sua clínica, ela é corresponsável pela jornada do paciente. Recepcionista não é recepcionista, ela é acolhedora, ela acolhe, ela não recebe. Se for para ser só recepcionista, você vai estragar a jornada do paciente. Você não vai conseguir vender para ele, você não vai conseguir beneficiar ele dentro do método de trabalho que você acredita. Duas regras importantes. Eu preciso pensar em mim como uma empresa. Nós somos uma empresa. E a sua jornada de sucesso, olha que óbvio, inclui você. Inclui você. A gente tem que mudar. O novo modelo de pensar a saúde, nesse novo modelo de pensar, em vez de ter saúde, nós propomos criar saúde. Criar saúde para quem? Para o médico, para a equipe e principalmente para o paciente. A regra do mindset de aprendizado principal, olha que simples, gente, ó. As pessoas de sucesso dominam os processos que levam ao sucesso. É simples assim. Então a gente não precisa descobrir a roda. Nada disso aqui, eu não descobri a roda. Eu só aperfeiçoei um método. Eu brinco com todo mundo assim, eu só reaprendi a fazer anamnese, né, Arthur? Eu reaprendi a fazer anamnese. Porque aí depois o médico passou a fazer assim, ó. Ele olha para o exame do paciente e fala assim, seu exame não tem nada, pode ir embora. Ele fala, e a minha dor, o que eu faço com ela, se meu exame não tem nada? Então, eu não estou tratando gente, eu estou tratando exame, gente. A gente não trata exame. O exame complementa um pensamento clínico. É isso. E o que a gente sempre fez de errado? São duas coisas. Em primeiro lugar, o conhecimento precede a mudança. Sempre que eu quiser provocar uma mudança em mim, eu preciso primeiro conhecer. Em contrapartida, se eu quiser provocar uma mudança no paciente, eu preciso fazer com que ele conheça. A gente não joga mais as coisas para ele. Eu faço com que ele conheça, ele conhecendo, ele muda. Ah, é assim que funciona? É. Como é que funciona a bioquímica? O que é ciclo de Krebs? O que é mitocôndria? O que é DNA? O que é núcleo? Como que a mitocôndria produz energia? Como é que ela produz ATP? O que ela precisa para produzir ATP? Ah, eu vou produzir proteína. Quem que produz? O ribossomo. E o ribossomo faz o quê? Com que energia? Com a que vem da mitocôndria. Se o paciente não entendeu, você foi mau médico ou mau professor. Ele precisa entender isso. Aí, quando ele entende, ele conhece. É assim, doutor? É. Aí ele sai do meu consultório, alguém pergunta lá fora assim, doutor Antônio é bom médico? Nossa, é ótimo médico. Por quê? Cara, o cara é educado, simpático, explicou bem, me buscou na recepção. Cara, o cara me cumprimentou, me tocou, tal, conversou comigo. Isso é ser bom médico? Isso é ser bom caráter, gente. Você não consegue passar no teste de bom médico se você não passar no teste de bom caráter. Tem uma pesquisa americana que é legal, que fala assim, vocês vão cair. Em quanto tempo o médico interrompe o paciente na queixa dele? 22 segundos. O paciente começa a falar, o médico já interrompe e posiciona. Aí o que ele fez? Ele inibiu o paciente na queixa dele. Então a gente conduz a anamnese com perguntas, não é com posicionamento. Pergunta, só pergunta. Só pergunta. Mulheres querem dominar seus maridos? Pergunta. Homens, se querem conquistar as mulheres? Só pergunta. O poder está em quem pergunta, não em quem responde. Só pergunta. Conhecimento. Qual o resultado? Se a gente aplicar?
Realização pessoal e profissional. Pacientes com índice de satisfação perto de 90% ou mais. Certeza, garantido isso, gente. Certeza, absoluta, não falha. Ser muito bem remunerado atendendo poucos pacientes. Não está errado atender muita gente, não, gente. Eu não quero atender 100% da população, não. Tem gente disposta a ser bem atendido, vocês vão ver já. Tem gente que gosta do SAMU, claro, gosta, gente. Hoje, se alguém tiver uma parada perto de mim, eu falo, chama minha filha, eu chamo o SAMU, mas não é para mim. Eu sou o cara que senta e conversa com eles 1h30 e cobro por isso, pronto. Você vai conhecer, então, gente, agora eu quero tornar isso simples. O método mais inovador e eficiente de avaliar e encantar o paciente. A gente pegou tudo isso e colocou num método, chama envelhecendo. O 40 mais, 50 mais. Envelhecer e continuar sendo o que você quiser. Continuar sendo ativo, continuar sendo autônomo, continuar sendo independente, continuar com mobilidade, continuar com cognição, continuar com comunicação, continuar sendo. Por isso que a gente colocou esse erro ortográfico de envelhecendo, de envelhecer com S, ser alguém. 2 técnicas. Primeiro lugar, anamnese com vendas. Eu preciso encantar o paciente da mesma maneira que eu me encanto com o meu tratamento. Então, eu preciso vender. Se eu não vendo, o paciente não compra, eu não vou poder beneficiar ele com uma coisa que eu acredito tanto. E a segunda técnica, a gente chamou de BEC 2. Vocês já vão entender. Por que 2? São 2 Bs, 2 Cs e 2 Es. O que eu converso com o paciente dentro do consultório? BB. Eu explico para ele a bioquímica e biologia. O que ele já tem de lesão biológica crônica permanente e o que eu posso melhorar dentro da disfunção bioquímica. A gente pensa assim, ó, o que eu gosto de medicina? Se pergunta para qualquer aluno de medicina assim, o que é difícil de medicina? O que foi a sua jornada? Cara, patologia e farmacologia, eu não decoro o nome de remédio de patologia, eu quase morri. Mas não, gente, a matéria mais importante é fisiologia e bioquímica, é como funciona. Aí você esquece a bioquímica como se você pudesse desligar o motor da pessoa e vai trabalhar só doença. Aí ele é só doença agora. Eu não estou pedindo para esquecer doença, eu estou pedindo para a gente lembrar a bioquímica. Entendeu? Não estou pedindo para esquecer doença, nem sintoma. Tem gente que só trata sintoma, tá bom. Não está bom, mas está bom. E eu estou pedindo para que a gente pense no sintoma, pense na doença, mas não esqueça a bioquímica, não esqueça. Quem faz isso há muito tempo, quem trata com injetáveis há muito tempo, quem sabe da ortomolecular sabe que a bioquímica é soberana, eu não posso deixar de pensar a bioquímica. Então vamos estudar bioquímica de novo. O que é o E? O E é espiritualidade e emoção. Eu, inclusive, já falo antes para o paciente, ó, isso não é pregação, mas quem tem fé vive mais, quem tem fé tem longevidade, quem usa um coping religioso consegue recuperar melhor da doença. Tem uma pesquisa que foi feita em Boston, que eu gosto muito, que fala o seguinte, 92% dos pacientes americanos acreditam num ser superior. Desses 92, 90% gostaria que o médico falasse sobre isso com eles. Cara, eu estou obedecendo ele. Ele quer, vai fazer bem para ele. Eu vou ajudar ele nesse processo de espiritualidade. Eu preciso estudar para isso, preciso saber disso para falar com ele. Lembre-se que é espiritualidade, não religiosidade. Não é religião. Religião faz mal, eu acho. Mesmo porque tem gente que está transformando a ciência em religião. Ah, isso é assim e pronto, acabou. Não é, ciência não é assim. Ciência é aberta. Não é com limite, não é com dogma, não é com
com regras. E, segundo, a emoção. A emoção eu uso muito Daniel Goleman, que fala que não adianta você ter QI, o mais importante é você ter QE, quociente emocional. Serve para o paciente? Claro. E o médico? Também. Eu preciso provocar no paciente o quê? Autoconhecimento. Com o autoconhecimento ele tem gerenciamento das suas emoções. Com o gerenciamento das suas emoções ele tem motivação. Depois da motivação ele tem empatia. Depois da empatia ele vai relacionar com o outro. O médico é a mesma coisa, gente. O médico precisa ter, médico profissional de saúde, autoconhecimento. Gerencio a minha emoção, me motivo a cuidar do paciente. Agora eu vou empatizar. Você quer só empatizar, mas você está cheio de... Não dá. Então a gente precisa passar por essa técnica. Eu preciso passar isso para o paciente. C2, tem 2 Cs que a gente trabalha também. Cognição, processo de envelhecimento, eu preciso pensar na cognição. Hoje eu assisti aulas maravilhosas aqui sobre neuromodulação, sobre cognição, aprendi um monte, fotografei um monte lá, muito legal. Cognição, gente, a gente precisa pensar nisso. E o outro C é comportamento. Comportamento, a gente trabalha 4 comportamentos. Nutrição profissional. Não é, você precisa fazer low carb, você precisa tirar açúcar, você precisa diminuir sal, né? Diminuir gordura, não é. Profissional. Exercício físico profissional. Não é lá em Maringá, tem o Parque do Ingá, né? Tem emborrachado, você caminha no macio. Não é assim. Vai caminhar no Parque do Ingá, cai e quebra o quadril, 28% morre um ano. É profissional. Terceiro, sono. Preciso organizar sono. E o quarto, maus hábitos. Tem algumas coisas que são inegociáveis em maus hábitos. Agora o conhecimento precede a mudança, ou paciente. Tudo isso que eu falei para vocês, eu falo na consulta para o paciente e conto para ele que é assim. A gente usa uma técnica de comunicação que chama metáfora, história, que Jesus usou, metáfora, história, para fazer com que eles entendessem. Provocou neles o quê? Conhecimento. Através do conhecimento, o que aconteceu? Eles mudaram. E eu uso também uma descrição visual. O BEC 2 lá, deixa eu voltar aqui. O BEC 2 lá, eu desenho para ele. Eu desenho 3 bolas e falo, olha aqui. E detalhe, quando eu termino a consulta, todo mundo fala, dá esse desenho para eu levar para casa? Conectou. Conectou, conheceu, mudou. Eu preciso contar tudo isso, então, para ele. Eu sabia que essa foto ia ficar linda, vou deixá-la aí. Agora você já sabe quem é você. Quem é seu paciente? O meu paciente. O nosso paciente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é pediatra? Só atende exclusivamente criança? Levanta a mão para mim, por favor. Eu falo que a geriatria vai acabar, vou ficar desempregado. Quem atende só criança, neonatologista ou pediatra que está aqui hoje? Sem vergonha, levante a mão. Então, todos vocês vão ter que aprender a atender idoso. Vocês não são pediatra. Compreender quem é o paciente geriátrico é o primeiro passo para oferecer um atendimento de excelência. Essa frase é minha, ó. Se você não gosta de tratar idoso, trata de aprender a gostar. Porque eu duvido se vocês não têm um paciente acima de 50 anos. Eu duvido. Quem aqui nunca atendeu um paciente acima de 50 anos? Trata de gostar deles. E eu vou dar um grande motivo para vocês gostarem dele. A Silver Economy. Esse é o grande motivo para vocês gostarem. Deixa eu virar para lá, que ela vem com para quem de 2 minutos, 5 minutos. Ficar aqui, ó. Já vou terminar, falta só meia hora. A Silver Economy é a necessidade dos 50 mais, o que consome e o que eles irão consumir. Os baby boomers, né?
são os nascidos entre 45 e 60, são adeptos ao materialismo, são consumidores, são competitivos, gostam de liberdade. E esse estudo aqui, o estudo de Tsunami 60+, brevemente nós vamos ter muito mais avós do que netos. E o país, o nosso país, gente, envelhece, só que a gente está fingindo que não vê isso. A gente atende idoso o dia inteiro e não quer se capacitar para atender ele. A gente está fingindo que o país está envelhecendo, a gente está fazendo assim, quer ver? Ó. Olha para você ver a ideia da Silver Economy, que é para convencer vocês definitivamente. 94% ainda mantém sua família. 52% estão dispostos a pagar mais caro. Eles estão dispostos a pagar por um bom atendimento, por um atendimento diferenciado. Então, não tenha medo de atender ele bem, estudar bastante, atender ele muito bem atendido e cobrar por isso. 64% tomam a decisão de comprar. Não é o filho que toma, não é ninguém que toma, é ele que toma, ele ainda decide. 48% você prefere o quê? Prefere gastar do que economizar. Ele não quer guardar dinheiro mais, não. Ele quer gastar com ele, de verdade. 66% tem uma vida financeira melhor do que tinha. Eles não quebraram, não. 45% tem dificuldade de achar um médico, um profissional de saúde que preencha o que ele entende, e olha que ele entende muito bem, o que ele entende de bom atendimento. É a terceira maior economia do mundo, movimenta 7,1 trilhões anual. Haverá 2 milhões em 2050. 23% de consumo de bens e serviços. E a gente tem uma obsessão em jovem. Só que o jovem não tem dinheiro e não quer consumir. Ele não quer gastar. E um detalhe muito importante eu deixei por último, essa história de que idoso é tudo igual. Nada, não é, gente. Eles não são homogêneos. Eu preciso personalizar o tratamento deles. É personalizado. A medicina precisa ser personalizada, preditiva, preventiva, personalizada e protagonizada. Quem é o protagonista não é o profissional de saúde, é o paciente. Ele não é homogêneo. E eu dividi eles em dois. O senescente consciente, né? O 40+, 50+, é aquele que quer plantar a semente do envelhecimento. É onde você vai fazer a gerontologia. Você vai entender, estudar e planejar o processo de envelhecimento dele. E o segundo foco é a senilidade, onde realmente a geriatria faz diferença, né? E é onde eu mais tive resultado com injetáveis. Ninguém queria tratar paciente sarcopênico. Na minha região lá tem uma gigantesca colônia japonesa, né? Muito osteoporose, osteoartrose, e eles andando assim, ó, sarcopênico, medida de panturrilha de 27. Ninguém queria tratar e não sabia tratar aquilo. Quando você começa, polimedicado, quando você começa a fazer injetável, ele melhora. Ele melhora. Muita gente chegava na clínica, até hoje, falando para mim uma coisa que eu não gosto de ouvir, falando assim, eu vim aqui para tomar aquele sorinho que o meu irmão tomou e você levantou ele. Aí a primeira coisa que eu respondo é, não é o sorinho, é o contexto de tudo que culmina com terapia injetável. Agora, você vai fazer isso no paciente senil, achando que ele não vai entender, ele vai entender tudo. Você vai explicar tudo para ele, uma vez que você criou afeição nele, que é uma das técnicas de venda, ele não sai mais. O lifetime dele fica gigantesco. Tem paciente na clínica que eu tratei o avô, o pai, agora trata o filho. E o filho quer trazer o filho. Já sabe quem é você, já sabe quem é seu paciente. Por que tratar o paciente idoso com injetável? Quanto tempo eu tenho? Meia hora? Meia hora, legal.
Rápida metabolização. Ah, está aqui. Rápida metabolização, resposta farmacológica e fisiológica imediata. Maior controle na administração do paciente. Maior eficácia quando comparada à via oral. Alto nível de biodisponibilidade, quase 100%. Evita a sobrecarga de primeira passagem hepática e diminui a polifarmácia e a teogenia. E tem um que eu não coloquei aí, que está relacionado à afeição. Eu deixei para falar para vocês. Ele cria proximidade do paciente com você. Qual a diferença entre você tratar um diabético e falar assim, tome essa medicação e volta daqui 3 meses? Qual a chance dele estar bem daqui 3 meses? Pouca, né? E você vê ele toda semana. Ele está toda semana na clínica. Toda semana a enfermeira faz um questionário, a enfermeira examina, passa para você, você passa lá, fala bom dia para ele, fala boa tarde para ele, pergunta como que ele está, 2 minutinhos, não é uma consulta. Ele sente essa proximidade, e essa proximidade tem um impacto gigantesco no tratamento. As etapas básicas de uma estratégia terapêutica. Primeiro lugar, a gente já viu, avalia o paciente, usa o método, personaliza. Escolhe um protocolo, estude injetáveis, gente, estude. Ajusta o protocolo após os exames, cuida das interações medicamentosas, a polifarmácia e a teogenia, avalia a eficácia, registra tudo, escreve tudo. O paciente tem que saber que você sabe tudo a respeito dele. Opa. E aqui, ó, muito importante, usa suporte científico. A Centel tem um suporte científico muito legal. A Tamires, não sei se ela está aí, ela pode falar. Quantas vezes eu ligo para ela, mando mensagem, Tamires, eu quero saber disso. Tamires, me conta esse negócio. Você ouviu falar isso? Tamires, você leu isso? Eles têm um suporte, ela rapidamente me responde. Depois vocês perguntam para ela, doutor Antônio, às vezes te liga, para ver se ela não está aqui, né? Então pode perguntar sem ela saber, né? Está lá fora. Tamires, doutor Antônio falou que às vezes ele liga para você para perguntar de algum ativo. É verdade? Ela vai confirmar. E sensacional o suporte. E de colega também, gente, liga para mim, não tem problema. O pouquinho que eu sei, eu ajudo. Está no meu Instagram, depois eu vou passar para vocês. Pega o celular, pega o telefone da clínica, vai lá consultar, vai lá trabalhar comigo, vai ser um prazer. Protocolos. O que não pode faltar é o paciente longevo. Antes do protocolo, eu quero dizer uma coisa para vocês bem importante. Hoje vocês viram bioquímica, vocês viram vários protocolos, eu printei alguns, vocês tiraram um monte de foto de protocolo, né? As pessoas, quando eu vou fazer alguma palestra, ou quando eu vou falar sobre esse tema que eu estou falando, falam para mim assim, você passa seus protocolos? Eu falo, passo todos. E para vocês, ó, eu vou dar todos os meus protocolos para vocês. Eu tenho 22.352 protocolos. Contei para vir para cá, passo todos para vocês. É exatamente o número de banco de dados que eu tenho na clínica de paciente. Cada paciente é um protocolo. A gente tem um escopo básico de protocolo que eu uso idoso, mas é personalizado. Cada paciente eu monto um. Eu passo todos os 22 mil para vocês, não tem problema. Porque senão a gente vai entrar naquela de medicina de massa, não é o que a gente quer. Tá? Então, estudar os injetáveis. Do protocolo, o que não falta para mim? Tem muita coisa. Se eu fosse colocar tudo que a gente usa, é complicado. Eu uso o pool de minerais, o pool cognitivo. Eu gosto muito do alfa-GCP, que ela é GPC, que ele é derivado da lestina de soja. A teanina, os complexos B, B12, metilfolato, lisino, GABA, piracetam, ADEC, glutationa, curcumina, melatonina, azul de metileno, tudo isso a gente usa e cada droga dessa, cada ativo desse você tem que estudar, você tem que saber ele. E de apoio de medicação oral, eu queria que vocês pensassem com muito carinho nisso aqui, ó, porque tem um resultado muito legal. No protocolo que eu uso, normalmente a gente faz a média de 10 semanas de injetável. Dentro dessas 10 semanas, a gente vai consertar toda aquela parte de comportamento,
A gente vai conversar sempre sobre tudo aquilo. Eu vejo o paciente 3 ou 4 vezes nessas 10 semanas. E eu termino criando uma recorrência nele. Antes de terminar, eu já começo a usar a via oral. Principalmente para a parte neuro. Porque hoje, praticamente na clínica, eu tenho uma equipe que faz os outros pacientes. O meu futuro é que eu fique somente com doença neurodegenerativa, principalmente doença de Alzheimer, né? E, para terminar, encerrar, acabou o tempo. Todas as abordagens terapêuticas profissionais de saúde e disciplinas são consideradas através de um plano de tratamento que envolve consulta, anamnese detalhada, avaliação multidisciplinar, exames e tratamento parenteral, constituindo, assim, plano completo de tratamento, sendo esse protocolo essencial à prática clínica. Qual o meu sonho? Ser humano visto e tratado como um todo, corpo, mente e espírito. Tem chances maiores de cura e de qualidade de vida. Nós visamos promover o bem-estar dos pacientes e chegar o mais possível, próximo possível da perfeição médica. E eu criei isso aqui, ó, a silverização do tratamento integrativo. Silverização é bom. O público maduro é inteligente, dispõe de tempo, altamente consumidor de serviço com excelência e é fiel à sua marca se você criar essa fidelidade. Quem não se atentou ainda para isso está perdendo muito, está deixando muito para trás. Ó, mensagem final. Vence o jogo quem entende de gente. Essa é a minha clínica em Maringá. E eu queria chamar a atenção, queria 2 minutinhos para vocês. Para que eu consiga replicar muito isso, eu criei essa página faz umas 2 semanas, essa plataforma. Quem tem Instagram aqui, levanta a mão. Então, agora, 1 minuto, por favor, @Geriatria Academy. Segue aí para mim. Eu estou vendo quem não está pegando no celular, estou vendo. Cadê seu celular? Segue Geriatria Academy. Lá vocês vão me ajudar a discutir idoso, a discutir geriatria, a discutir tratamento. A gente vai começar a publicar um monte de coisa legal. E a gente vai fazer um workshop, porque tudo isso aqui é um curso que a gente criou que dura 8 módulos. A gente vai discutir tudo isso num workshop que vai durar 4 horas. Esse workshop vai ser gratuito para quem está no Congresso da Central. A única coisa, precisa entrar no Geriatria Academy e escrever lá, eu quero. Aí a minha equipe vai entrar em contato, vai passar a data e vai deixar a inscrição. Se tiver alguém também, outro profissional de saúde, ou médico, ou profissional de saúde, que também queira, pode passar, pede para seguir, escrever lá, eu quero. Que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Pessoal, vou estar lá, porque eu não posso perder a melhor aula da tarde, que é a do Arthur. Tá? Vocês vão entender isso que eu vou falar. O Arthur não me conhecia, hoje ele assinou o meu livro, eu comprei o livro dele, ele assinou, recomendo para vocês, Longevidade. Vocês vão entender, ele é meu crush. Ele é meu crush, sem saber. Eu sempre admirei ele. E eu vou estar ali, quem quiser saber mais do método, quem quiser conversar, nós vamos estar lá. Amanhã eu vou estar também, vou estar até às 11 horas aqui. Foi um prazer gigantesco. Tamires, Central, as meninas, obrigado de novo pelo carinho, obrigado pela maneira como vocês cuidaram dos palestrantes. E foi um prazer. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês.